Transportes blindados atravessam uma paisagem desolada e paisagem esquecida no interior. Um grupo de civis bem vestidos viaja em silêncio tenso. A voz de um guarda se destaca, estabelecendo as regras para a chegada deles. Eles são alertados para serem cautelosos e não provocarem os prisioneiros. Uma jovem alegre chamada Lala decide quebrar o gelo. Ela se apresenta a Dante Kang, um homem com uma expressão estoica. Acontece que ambos são professores de ciências, uma estranha coincidência. Outros se juntam a eles, incluindo um professor de ética cuja aula é obrigatória. Vai entender. A tensão finalmente se dissipa à medida que os professores se conhecem, mas o rosto de um homem permanece sombrio, se perguntando como todos eles foram parar ali. Seu destino é revelado, a Terra da Névoa. A maior prisão do mundo, também conhecida como Inferno. Lala tenta rir da situação, questionando o que poderia dar errado em uma prisão, mas o professor de rosto sombrio continua desconfiado, perguntando se eles conhecem a origem da prisão. Ele conta a história de um enorme meteorito que caiu ali há 50 anos, e apenas 5 anos após esse evento cataclísmico, algo mudou. As potências mundiais se uniram para construir uma enorme prisão diretamente sobre a cratera de impacto. Os outros ficam animados, lembrando-se de lendas urbanas online sobre alienígenas e formas de vida estranhas. Professor Green acrescenta que um estudioso afirmou que a Terra da Névoa havia aberto as portas do inferno. Outro homem sorri, sugerindo que seus novos alunos podem realmente ser monstros. A teoria absurda é suficiente para fazer até mesmo o estoico Dante Kang esboçar um sorriso. Um professor zomba da ideia, questionando se os educadores realmente acreditam em tal absurdo. Mas Dante Kang permanece firme, acreditando que todos têm o direito de aprender. Seu colega o pressiona, lembrando-o de que esses são os piores criminosos do mundo. Para Dante, eles não são monstros. Apenas pessoas que carecem de educação adequada. Os outros professores só podem suspirar pensando em como nosso garoto parece ingênuo. De repente, a voz de um guarda interrompe. Eles estão a apenas 5 minutos da Terra da Névoa. A alegre Lala agora está paralisada de terror enquanto a realidade se abate sobre ela. O primeiro portão se abre com um rangido. E os rostos dos professores estão pintados de pavor. Até mesmo a determinação estoica de Dante começa a se abalar à medida que se aproximam do destino. Esta é a Terra da Névoa, a maior e mais infame prisão de todo o planeta. Dante se prepara, lembrando-se do motivo pelo qual veio ensinar os prisioneiros. Uma faixa surpreendentemente alegre dá-lhes as boas-vindas ao seu novo local de trabalho. Ordens rigorosas são dadas, nada de fotografar e todos os itens pessoais serão confiscados. Eles começam a entender o nome da prisão quando a névoa obscurece sua visão. A visibilidade é quase nula, com as estruturas da prisão perdidas na névoa. Finalmente entendem por que ela é chamada de Terra da Névoa. Uma voz confirma que eles estão indo para o portão 2, e um guarda fortemente armado transmite as próximas etapas para sua segurança. Eles tentam se convencer de que tudo isso é apenas uma tática para assustá-los. Claro que são escoltados por guardas. Eles marcham mais para dentro da prisão, acenados pela equipe. Um único passo decidido é dado, atravessando o limiar para o desconhecido. Dante tenta se convencer de que não há nada a temer. Ele raciocina que este é apenas mais um lugar onde as pessoas vivem, mas a sala de aula deles é uma caixa branca estéril vista por trás de uma janela grossa. Dante senta-se em seu posto, totalmente perplexo com a estranha configuração. Outro professor percebe que esta é uma sala de aula isolada e a considera excessiva. Ele bate no vidro reforçado, questionando como eles deveriam ensinar. A aparição repentina de um guarda em uma porta pesada o assusta. O anúncio é feito. Os prisioneiros entrarão agora, uma ordem final assustadora é dada. Não saiam de seus lugares, não importa o que aconteça. Dante engole em seco. Peso da situação finalmente o atinge, a pesada porta de aço rende ao abrir, desengatando com um último baque. Ela se abre para dentro, revelando a sala de aula estéril e branca do outro lado, e então os alunos são conduzidos em uma procissão acorrentada de pesadelos. A determinação idealista de Dante se desfaz em um instante. Um prisioneiro com olhos brilhantes e feições distorcidas se pressiona contra o vidro. Outro segue seu olhar, queimando com uma intensidade inquietante. Um homem corpulento sorri, reconhecendo o que vê do outro lado, questiona se eles são mesmo humanos. Enquanto um guarda o força a sentar-se, a mente de Dante corre tentando processar a visão impossível diante dele. Ele fica se perguntando como é possível ensinar o que quer que essas coisas sejam.
As palavras sombrias do professor agora ecoam com clareza assustadora na mente de Dante. Ele tenta se livrar disso, dizendo desesperadamente a si mesmo que tudo isso é apenas um disparate. Sua própria crença ingênua passa diante de seus olhos. Afinal, as pessoas vivem aqui. Seguida por sua afirmação mais idealista de que elas apenas careciam de educação. Mas Dante se arma de coragem, ajeita a gravata e se apresenta para a turma. Ele decide começar com uma atividade profissional para quebrar o gelo. Porque é claro que ele faz isso. Ele pergunta aos seus novos alunos por que a ciência é supostamente a aula mais popular. Dante até faz uma piada sobre eles quererem construir um foguete para fugir. Sua tentativa de humor é recebida com um silêncio constrangedor. Até que uma das criaturas solta uma risada maníaca e horripilante. A criatura acha a atmosfera abafada divertida. Seu riso ecoa pela sala. Imperturbável, Dante muda de assunto, decidindo começar com um tema mais simples e mais envolvente. Ele apresenta sua primeira lição aproximando-se da natureza, segurando uma planta estranha. Ele instrui os prisioneiros a olharem para os itens que agora estão em suas mesas. Cada um recebeu um copo de água com uma única batata doce dentro. Seu grande plano é ensiná-los a cultivar uma planta, uma lição para crianças. Ele acredita que esses criminosos endurecidos nunca tiveram a chance de aprender coisas tão simples, embora possa parecer trivial. Ele espera que observar o crescimento da planta desperte algo dentro deles ao cuidar de uma pequena planta. Eles possam finalmente aprender o valor da própria vida. Ele olha nos olhos deles, reconhecendo o passado deles, mas exigindo que aprendam hoje. Ele os compara à batata doce, um símbolo de potencial infinito, com um sorriso esperançoso. Dante anuncia seu primeiro projeto em grupo, mas sua metáfora é recebida com um momento de silêncio atordoado e confusão. Um prisioneiro explode em fúria, considerando a comparação um grave insulto. Dante tenta freneticamente explicar seu discurso eloquente desmoronando. O prisioneiro responde bem, comendo o plano de aula. Nosso garoto só pode assistir, completamente sem palavras diante dessa reviravolta. Logo, toda a turma se junta a ele, devorando alegremente seus projetos de ciências. Ele entra em pânico, gritando que eles deveriam cultivá-los, não comê-los. Derrotado, Dante desaba, se perguntando com que tipo de alunos ele está lidando. Quando ele está prestes a desistir, uma voz chama do outro lado. O prisioneiro mascarado interrompe, exigindo saber como fazer neblina. Dante está completamente perdido. Repetindo o estranho pedido, ele tenta mudar de assunto, conectando a pergunta deles à famosa névoa da prisão, mas o prisioneiro não está interessado em uma aula sobre o clima zombando do cientista. Nosso garoto corrige. Ainda pensando que tudo isso é apenas uma piada sombria sobre fugir, seu mal-entendido é respondido com um punho bate no vidro reforçado. Uma estranha energia azul crepita ao redor do ponto de impacto. Os olhos do prisioneiro mascarado brilham com o mesmo poder. A barreira quase cede, com isso. O último resquício de compostura de Dante se transforma em um grito de terror. A voz do prisioneiro mascarado é fria, questionando se Dante acha que isso é um jogo. Dante grita em seu comunicador, freneticamente, relatando a violação impossível. Ele não consegue acreditar, questionando como o vidro reforçado poderia quebrar antes que ele pudesse processar isso. A porta. A sala dos professores se abre. Uma voz se sobrepõe. Comunicador declara um código ômega enquanto os guardas invadem. Um esquadrão tático inteiro invade a sala de observação. Armas em punho, seu comandante olha diretamente para Dante, dando-lhe uma única ordem severa para se abaixar. O próximo comando é assustadoramente simples: eliminar todos os prisioneiros sem hesitação. Os guardas abrem fogo através do vidro, destruindo a sala de aula. Uma saraivada de tiros irrompe, transformando a lição sobre a vida em uma lição sobre a morte. Dante grita, segurando a cabeça enquanto o mundo desaba em um caos violento. O mundo mergulha em um caos violento. O vidro reforçado não oferece proteção. Quebrando sob uma tempestade de balas, ele se joga contra a porta, tentando desesperadamente impedir o massacre. A voz do comandante é assustadoramente calma, ordenando que ele espere as execuções terminarem. Dante não consegue acreditar, questionando como eles puderam simplesmente matar todas essas pessoas. Um guarda cumpre a ordem a queima-roupa enquanto comandante justifica a brutalidade. Mas um prisioneiro, número 0901, apenas sorri enquanto agarra o cano da arma, e nosso garoto só pode assistir. Em terror abjeto, com seu idealismo finalmente morto e enterrado, o prisioneiro revida com força chocante.
acabando com o guarda em uma nuvem de sangue, através do comunicador. Uma voz calma corta a carnificina, pronta para se apresentar. A voz se apresenta como o diretor deste lugar infernal. Ele calmamente informa a Dante que esses monstros são seus novos vizinhos. Dante só consegue suspirar. Sua mente completamente abalada pela revelação em meio à carnificina. Prisioneiro mascarado senta-se calmamente à sua mesa. Nosso garoto está completamente oprimido. A realidade da Terra da Névoa desmorona. Ele segura a batata doce. Uma visão bizarramente pacífica em uma sala de morte. Derrotado, Dante cai no chão. Sem forças para lutar. Um único olho brilhante espreita por trás da máscara do prisioneiro 0182. A cena muda para uma sala escura de concreto com um único ventilador zumbindo, e no chão está Dante em seu primeiro dia. Terminando em colapso total. Mas ele não está sozinho. Uma figura em um macacão laranja se agacha nas sombras. Dante acorda lentamente. Os horrores de seu primeiro dia ainda estão frescos em sua mente. Seus olhos se ajustam à escuridão, focando em seu novo e indesejado companheiro de cela. Ele se senta, percebendo que está dividindo uma cela com um dos monstros que ele deveria ensinar. É o prisioneiro mascarado. Com seu único olho brilhante fixo no professor aterrorizado. A mente de Dante gira. Lutando para processar essa reviravolta impossível. Ele finalmente reúne coragem para perguntar à figura silenciosa quem ele é, mas as palavras ficam presas em sua garganta. Saindo como uma gagueira em pânico, bem-vindo à sua nova casa, Dante. Espero que você não se importe com o banheiro aberto. A pesada porta de aço confirma a verdade. Ele não é mais apenas um professor. Aqui, Dante exige freneticamente saber onde está. E seu companheiro de cela responde calmamente, na minha casa. Atordoado com a resposta bizarra. A confusão de Dante se transforma em uma necessidade desesperada por respostas. Ele encara o prisioneiro 0182. A realidade de sua situação se abate sobre ele. Sua mente corre para trás, tentando entender. Caos que o levou até ali, ele se lembra da ordem fatal final dos guardas para abrir fogo contra os detentos. Mas o plano saiu pela culatra de forma espetacular, pois os guardas foram rapidamente dominados. A sala de aula se tornou um cenário de devastação total quando os presos viraram o jogo, dominados pelo horror. A última lembrança de Dante é de desmaiar no escuro, de volta à cela imunda. Seu misterioso companheiro de cela se move com uma calma inquietante. Professor pergunta ao prisioneiro se eles estavam realmente dentro de uma prisão. Dante confronta seu companheiro de cela, exigindo saber se ele é o responsável por isso. A terrível possibilidade ocorre a ele. Este prisioneiro trouxe para cá, mas o foco da criatura está em uma coisa. A batata doce da aula. A expressão do nosso garoto diz tudo. Ele está completamente perdido. Pedido do homem mascarado é chocantemente simples, ensinar-lhe como cultivá-la. Dante fica sem palavras enquanto o monstro implora por uma aula de jardinagem. Ele se lembra de suas próprias palavras. Acreditando que a maldade deles era apenas ignorância, mas agora ele entende que sua lógica foi construída sobre uma base frágil. Toda a sua filosofia se desintegra. Incapaz de compreender esse nível de absurdo, e então Dante finalmente enlouquece. Furioso por ter sido jogado no inferno por causa de um tubérculo. Sua mente finalmente se quebra. Admitindo que o professor de ética estava certo o tempo todo. Ele está convencido de que essas coisas matam sem motivo. E que ele é o próximo da lista. Seu olhar em pânico pousa em seu companheiro de cela. Percebendo algo escondido em sua mão, sua mente corre pelas piores possibilidades. Uma arma, uma faca, qualquer tipo de arma alimentada por puro terror. Dante decide que precisa agir, já que não tem mais nada a perder. Ele se lança sobre o prisioneiro mascarado. Prisioneiro cai para trás, revelando a arma que estava escondendo. Dante agarra seu pulso. Imobilizando-o com uma força surpreendente, ele consegue subjugá-lo. Pensando que este não tem nada a ver com os monstros da aula. Ele diz a si mesmo para manter a calma. Acreditando que pode realmente lidar com esse prisioneiro. Sua mente está focada em um objetivo. Tirar a arma da mão direita do prisioneiro, mas quando ele torce o membro, algo cede com um rasgo não natural. Sangue de Dante gela ao perceber que o braço inteiro acabou de se soltar. O membro destacado se recoloca calmamente em seu dono. Ok, definitivamente não é humano. O prisioneiro pede desculpas pela violência. Mas não sem uma pitada de culpa. Ele ressalta que foi a própria estupidez de Dante que o levou a ser sequestrado dentro de uma prisão. Ele não está errado e, depois de tudo isso,
A criatura ainda só quer saber como cultivar batata doce, mas Dante já está farto. Recusando-se categoricamente a ensinar alguém tão sem cérebro, diz ao prisioneiro para encontrar outra refeição. E declara que vai sair da cela. Nosso garoto agora está na porta tentando descobrir o horário da prisão. Boa sorte com isso. Dante espia pela fresta. Convencido de que a segurança está procurando por ele, mas o que ele vê do outro lado? Outro lado deixa completamente atordoado. Não há nada lá fora além. A névoa impenetrável característica da prisão. Ele sacode a porta, gritando por socorro. Mas seus gritos são engolidos pelo silêncio e, então, com um gemido pesado, a porta simplesmente se abre sozinha. Dante olha incrédulo, questionando se isso é algum tipo de armadilha. Ele sai cautelosamente, se perguntando por que uma cela no inferno estaria destrancada. Ele se vê em uma passarela desolada, cercada por um labirinto de concreto e névoa. A escala impossível de seu novo lar começa a se revelar para ele. Isso não é apenas uma prisão, é uma cidade extensa e interminável de desespero. Sua mente finalmente se quebra, gritando que isso não pode ser uma prisão. Ele se volta para seu companheiro de cela, exigindo saber para onde foi levado. Mas suas perguntas frenéticas são interrompidas quando uma mão tapa sua boca. Prisioneiro mascarado aparece atrás dele, claramente cansado de todos os gritos. Seu conselho é assustadoramente simples. Você não pode sair, então cale a boca e viva. Mas Dante olha para a favela sem fim. Questionando como alguém poderia sobreviver ali, agarra o prisioneiro, insistindo que é um cidadão cumpridor da lei. Não um monstro. Ele declara que é diferente do lixo da sociedade. Seu complexo de superioridade ainda está intacto. Vejo, enquanto ele fala. Uma visão de uma besta gigantesca aparece atrás de seu companheiro de cela, mas o prisioneiro mascarado apenas parece confuso, quase magoado com as palavras de Dante. A figura corpulenta tensiona seu peito enorme, respirando com raiva silenciosa. Seu rosto estranho e encapuzado olha para baixo, os olhos brilhando com uma ameaça fria. Dante tenta freneticamente esclarecer que seu insulto não era para seu companheiro de cela. Mas o prisioneiro mascarado se aproxima agressivamente, perguntando para onde ele está olhando. A besta gigantesca acaba flexionando um braço. Do tamanho do torso inteiro de Dante, um punho voa pelo ar, conectando-se com um impacto repugnante e sangrento, e nosso garoto é jogado no chão, machucado e quebrado. Lá se vai o complexo de superioridade. Prisioneiro mascarado senta-se calmamente sobre o corpo de Dante, depois de o ter avisado para ficar calado. Em seguida, lamenta que a sua própria ser agora se foram, uma reclamação verdadeiramente bizarra. Dante finalmente grita com seu companheiro de cela por ter brigado com um monstro. Dante grita que o monstro que o atacou está sem um braço inteiro. Seu companheiro de cela olha para baixo, perguntando se talvez ele tenha sido um pouco duro demais. Sem dizer mais nada, prisioneiro começa a desabotoar seu macacão laranja. A mente de Dante salta para pior conclusão e começa a gritar desculpas. Ele joga o macacão no chão. Ignorando os gritos frenéticos de Dante, nosso garoto só pode assistir, em total confusão enquanto o prisioneiro se deita. O prisioneiro revela um físico esculpido e 2 braços, ordenando que Dante vista o macacão. A mente de Dante se esforça para compreender o que está vendo. Ele encara a cena impossível, questionando se isso é algum tipo de piada de mau gosto, percebendo que provavelmente deveria ser mais cuidadoso. Dante veste o macacão laranja. Ele hesita, preocupado que uma equipe de resgate não o reconheça com o uniforme da prisão, mas seu companheiro de cela destrói essa esperança, informando-o de que ninguém virá. A única regra aqui é não se destacar, uma lição sombria para o nosso professor. Seu companheiro de cela então pega um uniforme marrom esfarrapado de uma pilha de lixo, agora vestido com trapos em um saco. Ele anuncia que é hora de jantar e assistir a um show. Acho que Dante está menos do que impressionado com as escolhas de moda de seus companheiros de cela. De repente, um pensamento lhe ocorre. Seus olhos se arregalam em um lampejo de esperança. Ele percebe que a hora da refeição significa que os guardas virão, uma chance de explicar tudo. Mas lá fora, um estranho zumbido melódico ecoa pela desolada cidade prisional. O som parece preencher as ruas vazias. Uma melodia bizarra e inquietante. Em outro lugar, um prisioneiro corpulento experimenta alegremente o terno roubado de Dante. Seu cúmplice encapuzado lamenta não ter roubado os óculos legais do professor também. Ele identifica a estranha melodia com uma única palavra: mel. De repente, uma nova figura aparece.
perguntando onde o homem encapuzado conseguiu sua roupa. O prisioneiro que roubou o terno solta um grito de terror absoluto. Ele se prostra no chão, chamando o recém-chegado de chefe. O homem encapuzado relata que um novo nerd de óculos acaba de chegar ao território deles. Chefe parece intrigado. Confirmando a localização do recém-chegado, ele explica orgulhosamente que tirou as roupas elegantes do recém-chegado. Sua recompensa é uma lâmina cravada diretamente em seu crânio, deixando-o completamente confuso. A lâmina penetra profundamente. Um fim brutal para um simples crime de moda. Chefe fica em pé sobre os corpos, sua mensagem transmitida com absoluta finalidade, salpicado com o sangue deles. E calmamente anuncia que finalmente encontrou seu alvo. Um sorriso arrepiante se espalha por seu rosto enquanto ele segura sua arma ensanguentada e, com uma única palavra, ele revela que sabe exatamente quem é Dante. Enquanto isso, os prisioneiros se reúnem em uma selva de concreto para sua refeição diária. Estranhas figuras camufladas espreitam das sombras. Suas formas mal parecem humanas. Seus olhos queimam com a fome de feras famintas observando cada movimento. Dante só consegue olhar horrorizado, se perguntando que tipo de criaturas estão ao seu redor. Ele segue seu companheiro de cela pela multidão, questionando se eles são mesmo humanos. Um corvo com um único olho brilhante observa este mundo esquecido. Ele pousa no topo de um monumento sombrio à verdadeira natureza da Terra da Névoa. Manchas de sangue e corpos empalados alinham-se nas passarelas. Isto não era uma prisão. Era uma selva onde apenas os fortes sobrevivem, uma cidade extensa e sem lei, construída sobre o desespero e envolta em névoa. Dante se vira para seu companheiro de cela, com a voz trêmula de descrença. Ele aponta para o caos, a liberdade, a completa ausência de guardas. Ele então aponta para os corpos, esperando que fossem apenas decorações festivas. Nosso garoto agarra seu guia, questionando como uma instalação da ONU poderia se tornar esse inferno. Mas o prisioneiro mascarado apenas lhe diz para baixar a voz antes que os mate. A mente de Dante corre, questionando seu próprio julgamento por dar ouvidos a essa criatura. Ele se lembra dos olhos brilhantes da sala de aula e percebe que seu companheiro de cela é um deles. Uma mão em seu ombro confirma seus medos neste lugar onde ele não pode confiar em ninguém. Eles chegam ao refeitório. Uma estrutura precária que mais parece uma cantina de zona de guerra por dentro, mas a cena é surpreendentemente organizada, um mar de macacões laranja. Na hora da refeição, os detentos sentam-se às mesas, numa rotina tensa e silenciosa. Dante fica surpreendido. Para um cenário infernal sem lei, parece quase civilizado. Ele segue a fila, percebendo que, se há comida, deve haver alguém no comando. E, naquele momento, uma centelha de esperança acende em seus olhos. Ele vê o uniforme de um guarda. Prova de que ainda existe autoridade nesse manicômio, um homem com uniforme de guarda, o rosto escondido nas sombras. Um farol de ordem neste mundo caótico. Os olhos de Dante se arregalam de alívio, convencido de que sua salvação está finalmente ao seu alcance. Ele diz a si mesmo para manter a calma, agir de forma civilizada e provar que não pertence a este lugar enquanto seu companheiro de cela se concentra em conseguir presunto extra. Dante prepara suas prioridades para o grande discurso. Acho que a criatura é acenada. E agora é a vez de Dante enfrentar seu potencial salvador. Ele dá um passo à frente, com a voz trêmula, e pergunta ao homem se ele é um guarda. A expressão estoica do homem confirma isso, uma afirmação silenciosa de sua autoridade. Dante imediatamente se apresenta desesperadamente, explicando que é um professor chamado Kang Dante. Ele aponta o dedo para o seu companheiro de cela, acusando de ser o responsável pelo seu sequestro durante o motim. Ele pede ao guarda que chame ajuda, certo de que todos estão procurando pelo professor desaparecido. Mas a única resposta do oficial é um fio de baba escorrendo lentamente de seus lábios. A esperança de Dante se transforma instantaneamente em um horror frio e horror crescente, porque o homem de uniforme tem os olhos mortos. Olhos vazios de um louco completo. Antes mesmo que Dante consiga processar isso, o guarda levanta sua concha de servir. Seu grande pedido de socorro é respondido com um tapa e uma ordem para seguir em frente. Ele recebe uma bandeja com algo que generosamente poderia ser chamado de comida. Derrotado, ele se senta com seu companheiro de cela, que alegremente se serve. Completamente imperturbável. A mente de Dante corre tentando entender o olhar perturbado do homem, mas ele viu o uniforme, o distintivo. Devia ser um guarda de verdade, certo? No entanto, ao examinar a sala, ele percebe que não há outros oficiais à vista.
Um medo frio toma conta de Dante quando ele percebe que algo está muito errado. A verdade o atinge com a força de um golpe físico. Ele está completamente ferrado. Ele vê seu futuro se estendendo diante dele por uma eternidade, preso neste inferno. E lembra-se do aviso sombrio de seu companheiro de cela. Que ninguém jamais viria buscá-lo com um lampejo de desespero, ele se vira para o prisioneiro mascarado, chamando-o de estudante. Um sorriso maníaco se espalha por seu rosto quando ele menciona a única coisa que essa criatura quer: batata doce. Com todas as outras opções esgotadas, Dante recorre ao seu último recurso. Ele se oferece para ensinar ao prisioneiro tudo o que sabe sobre o cultivo da planta, mas, em troca, a criatura tem que ajudá-lo a escapar desse pesadelo. Nosso garoto acredita ter encontrado sua saída planejando. Para explorar o que ele vê como a simplicidade do prisioneiro, Dante coloca seu sorriso mais charmoso, pronto para fechar o acordo com seu novo aluno, mas a resposta de seu companheiro de cela corta a cena, questionando se Dante o considera um idiota. Dante recua freneticamente, tentando explicar sua lógica impecável e hermética. Não está indo bem. O prisioneiro ouve em silêncio, sua expressão indecifrável por trás da máscara. E então expõe o único caminho para a liberdade, tornar-se o líder supremo da Terra da Névoa. Dante só consegue repetir o título absurdo, tentando entender o que isso significa. Seu companheiro de cela imediatamente o esmaga. A ideia, acrescentando que um cara como Dante não duraria um dia, mas uma terrível constatação surge em Dante. Essa é a única maneira de entrar em contato com o mundo exterior. O prisioneiro segura um pedaço de comida, dando um ultimato sombrio: acender ou cair. Dante exige uma resposta direta, mas seu companheiro de cela simplesmente lhe diz para ficar quieto. Dante finalmente aceita que seu companheiro de cela não tem intenção de ajudá-lo. Com uma onda de raiva, ele bate com a mão na mesa e se levanta. Ele declara que, se seu companheiro de cela não o ajudar, ele encontrará a sua própria saída. Ele até tenta usar o argumento de que sua família é importante. Ousado, move-te, algodão. Mas, enquanto ele sai furioso, uma voz desesperada chama repentinamente por um professor. Ele se vira chocado quando a voz chama seu nome completo, Sr. Kang, na entrada do refeitório. Uma multidão de prisioneiros se reuniu, uma onda de alívio toma conta dele. Ele está convencido de que a equipe de resgate está aqui. Mas seu companheiro de cela apenas observa enquanto os outros prisioneiros chamam os recém-chegados, muito felizes. Dante corre em direção à entrada, gritando para que seus salvadores o encontrem. Ele grita seu nome e profissão. Um apelo desesperado às figuras na porta. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele grita, certo de que seu calvário finalmente acabou, mas a multidão se abre, revelando que os recém-chegados são apenas mais prisioneiros. E sua esperança se desfaz quando ele se depara. Seus ex-alunos, que está na frente, o cumprimenta com um sorriso que poderia cortar vidro. O mundo de Dante desaba. A cor desaparece de seu rosto em um instante, o prisioneiro incrivelmente alto se inclina, cumprimentando-o como um velho amigo. Eles casualmente o lembram da aula de batata doce como se fosse ontem. Parece que sim. Plano de aula está voltando para assombrá-lo. Dante só consegue concordar gaguejando. Sua mente se esforça para acompanhar, porque um rosto como aquele é algo que você nunca poderia nunca esquecer. Dante se lembra da primeira vez que viu essa figura impossivelmente grande. Ele se lembra a largura totalmente antinatural dos ombros do homem. Os outros detentos sussurram com admiração, chamando-o de ombro. E um Dante percebe que este é um dos famosos ombros doentios que parecem assim. A prisão tem um conselho estudantil. Prisioneiro conhecido como a Torre revela um sorriso assustador e desumano. E então a memória do massacre na sala de aula volta à sua mente. Ele se lembra exatamente de como esse homem lidou com os guardas de segurança. Esquadrão Tático abriu fogo, com a intenção de matá-los todos. Uma lembrança brutal da cabeça de um prisioneiro explodindo em um jato vermelho, mas a torre não apenas sobreviveu, como também virou o jogo contra seus algozes. Ele se lembra do sorriso ensanguentado do prisioneiro, questionando a falta de educação do guarda. Se eles iriam trazer armas para uma aula. Então tudo estava perdido. Ele segurou o cano de um rifle entre os dentes. Um feito verdadeiramente impossível. Com a arma presa em sua mandíbula, ele se preparou para retaliar com força desumana e, em um piscar de olhos, a sala de aula se transformou em um banho de sangue. A morte. Ele usou a própria arma deles contra eles, derrubando todo o esquadrão com um único movimento. A lembrança faz Dante cair de joelhos, seu corpo tremendo de medo.
Ele olha para o monstro diante dele, perguntando por que estava sendo caçado. A resposta da torre é assustadoramente simples. É hora de continuar a lição. Mas ele não está mais interessado em batatas doces. Ele quer uma lição de verdade. Desta vez, a torre sorri maniacamente, apresentando 3 esferas azuis brilhantes como tema da lição. Os outros prisioneiros entram em frenesi. Cantando a palavra névoa com olhos brilhantes, Dante só consegue olhar completamente perdido. Enquanto os prisioneiros celebram essa estranha substância brilhante. E então uma lembrança vem à mente do nosso professor aterrorizado. Ele se lembra da estranha e agressiva do companheiro de cela na sala de aula. Ele finalmente associa a palavra névoa a esses estranhos pulsantes. Ele pergunta o que é. Mas a torre parece genuinamente chocada com sua ignorância. O monstro o agarra, furioso por um professor de ciências poder ser tão ignorante sobre, bem, seja lá o que for isso, Dante explica freneticamente que nunca viu nada parecido. Que isso não faz parte de nenhum currículo, mas a torre revela que todos os 6 ombros se reúnem apenas para aprender sobre a névoa com ele. A terrível verdade se instala, eles não apenas o encontraram. Eles o trouxeram especificamente para cá. Mas a torre simplesmente ignora sua confusão. Agarra-o pelo macacão. Empurra a esfera brilhante em direção à boca de Dante, decidindo que a lição começará agora. Nosso garoto só pode olhar para o objeto estranho e pulsante. Sua mente fica em branco com o terror. A lição começa com uma alimentação forçada, enquanto a esfera é empurrada por entre seus dentes cerrados. Os outros prisioneiros observam com olhos famintos. Olhos vazios, babando como um bando de ghouls em um ato final desesperado. Dante empurra o gigante, fazendo as esferas voarem. As esferas brilhantes quicam pelo chão. E todo o refeitório fica em silêncio. Todos os olhos na sala, brilhando com uma luz sobrenatural, agora estão fixos em nosso garoto. Ele realmente fez isso agora. Um prisioneiro idoso olha para baixo. Rosto devastado, uma máscara de desespero total. Os prisioneiros descem como uma matilha de lobos disputando as esferas caídas. Dante só pode assistir horrorizado. Percebendo a gravidade de seu erro, enquanto o refeitório entra em uma violenta briga generalizada pelo precioso recurso. A torre explica calmamente que, neste lugar, todos desejam a névoa. Ele chama isso de uma bênção dos deuses. Uma substância mais valiosa que ouro. Um velho consegue engolir um pedaço. E a multidão se volta contra ele com fúria. Mas o velho permanece de pé, com uma estranha energia azul irradiando de seu corpo. Os outros prisioneiros, impulsionados pelo desespero, começam a dilacerá-lo. Eles rasgam sua carne, tentando consumir a névoa que ele agora encarna. No entanto, em meio à carnificina, o velho exibe uma expressão de pura felicidade pura e pacífica. Este lugar é oficialmente insano. Um prisioneiro de cabelos longos com um sorriso assustador zomba do caos ao seu redor. Ele explica que, com mais névoa, é possível obter um poder incrível, quase divino. A torre revela o brilho azul em sua própria boca, perguntando se Dante está interessado. Os dentes de Dante batem com a mesma energia azul que agora corre pelo seu próprio corpo. Seu organismo rejeita violentamente a substância enquanto ele desaba vomitando no chão, quebrado e derrotado. Nosso garoto só consegue chorar, implorando para ser mandado para casa. A torre paira sobre ele, completamente indiferente aos seus apelos por liberdade. Dante grita que é apenas um professor, não um cientista capaz de criar essa coisa. O prisioneiro de cabelos longos discute, citando um drama de TV como sua principal fonte de pesquisa sólida. Dante finalmente se irrita, gritando que ele é apenas um professor do ensino médio, não um gênio. O prisioneiro de cabelos longos paira sobre ele. Sua paciência finalmente se esgota. Ele ignora as desculpas de Dante, perguntando se ele é simplesmente incompetente. Suas esperanças desmoronam. Ele pensava que encontrar o professor era o seu bilhete para se tornar o líder supremo. Em um acesso de raiva, ele enfia uma lâmina envolta em névoa em sua própria garganta, a energia azul se espalha por sua boca enquanto ele consome seu estranho poder. Ele retira a arma e declara a Dante uma descoberta completamente inútil. As palavras duras despertam uma dolorosa lembrança de ter sido chamado de inútil. Ele se lembra de seus pais. Seus olhos brilhantes, cheios de decepção acadêmica. Eles o repreenderam por manchar o nome da família. Porque, aparentemente, ensinar é coisa de camponês, e um Dante mais jovem pergunta baixinho: que há de tão errado em ser professor? Afinal, a memória corta para sua família discutindo friamente seus 6 anos de fracasso acadêmico.
Suas palavras ecoam em sua mente. Uma lembrança cruel de que ele deve sempre saber seu lugar. Seu pai era uma figura famosa. Um homem respeitado por todo mundo. Sua mãe era uma brilhante jurista com doutorado em direito. Até mesmo seu irmão era um prodígio, um líder em sua área ainda jovem. Uma família de vencedores, aparentemente em sua própria sala de aula. Dante era alguém respeitado e admirado pelos professores, mas em casa, ele não era nada. Forçado a se ajoelhar diante do julgamento de sua família. A lembrança de um jantar silencioso e sufocante à mesa de jantar passa diante de seus olhos. Seu pai questionou a estranha oferta de emprego de uma prisão internacional, e seu irmão explicou tudo com um sorriso presunçoso. Um cargo de professor com um ótimo salário. Seu irmão ficou entusiasmado ao ligar para Foglan. Um lugar incrível para as pessoas mais loucas do mundo. Mas, mesmo assim, a resposta de Dante foi a mesma. As pessoas vivem lá. Afinal, sua mãe questionou a decisão, perguntando por que ele precisava ir tão longe, e seu pai, uma figura de pura intimidação, exigiu saber seus motivos. Dante só conseguiu suar, completamente sem entender por que eles eram tão contra isso. Ele tentou explicar sua filosofia, que dar às pessoas a chance de aprender era uma causa nobre. A resposta de seu irmão foi um jato de vinho tinto. Uma súbita explosão de zombaria. Ele fingiu que era uma piada, um pedido de desculpas falso por ter derramado sua bebida. Que família solidária! Mas então o sorriso desapareceu, substituído por uma palestra fria sobre ser pouco profissional. Seu irmão percebeu suas intenções, chamando sua escolha de uma tentativa patética de ser reconhecido. Seu irmão o acusa de fingir uma missão nobre apenas para se sentir importante. Ele afirma que Dante está apenas usando escolhas estranhas para esconder sua própria incompetência. Dante só pode ouvir enquanto seu irmão finge preocupação com sua tolice. A voz de seu pai interrompe, chamando seu idealismo de nada mais do que insegurança imprudente. E que agir com base em tais sentimentos é simplesmente prova de sua própria estupidez. Em sua memória, Dante só pode concordar com a avaliação brutal deles. Ele aceita a verdade devastadora de que seu irmão estava certo. De repente, a memória se interrompe, de volta ao presente. Dante grita que foi um tolo e, por essa escolha tola, prisioneiro de cabelos longos profere seu julgamento. Dante é lançado ao ar, convencido de que é aqui que sua história finalmente termina. A voz de seu agressor ecoa, amaldiçoando este lugar miserável e feio. Ele continua, culpando seu destino pela simples falta de conhecimento, mas a voz é a de Dante aceitando que ele era verdadeiro fracasso o tempo todo. Assim que a lâmina cai, um simples garfo aparece, bloqueando o golpe fatal. Os dentes do garfo se mantêm firmes, pingando o sangue do agressor. Seu companheiro de cela manda o prisioneiro de cabelos longos voando com um contra-ataque brutal. Ele bate a cabeça do homem contra um pilar de concreto com uma força assustadora. Dante só pode assistir, coberto de sangue, enquanto seu companheiro de cela assume o controle. Prisioneiro de cabelos longos grita enquanto seu agressor se prepara para desferir o golpe final. Ele se enfurece, questionando o poder do seu oponente. Quando uma mão se fecha sobre o seu rosto, braço do seu companheiro de cela transforma-se numa enxurrada de tentáculos sombrios semelhantes a chicotes. Os olhos do prisioneiro de cabelos longos se arregalam em agonia, seu próprio poder, inútil. Dante observa a cena brutal. Seu rosto é uma máscara de terror salpicada de sangue. O prisioneiro mascarado pousa, seus olhos brilhantes fixos em seu oponente derrotado. Refeitório fica uma ruína sangrenta, cheia de corpos caídos. Seu companheiro de cela fica em pé sobre a carnificina, com uma enorme tatuagem cobrindo suas costas. Em outro lugar, um novo grupo de prisioneiros com olhos brilhantes se reúne em torno de motocicletas. Seu líder, um homem corpulento com uma tatuagem de caveira, anuncia sua chegada à vila de Tofu, com seriedade. Com o rugido dos motores, a gangue atravessa as ruas desoladas da prisão. Eles se aprofundam na selva de concreto, desaparecendo na névoa infinita. Dante e seu companheiro de cela se afastam da carnificina, formando uma nova e estranha parceria. Eles carregam sacos pesados. E Dante se esforça sob o peso, perguntando o que há dentro. Finalmente, perguntando por um nome, Dante recebe uma resposta estranha e inquietante. Um braço. Dante não consegue acreditar, mas seu companheiro de cela confirma que esse é o único nome pelo qual ele é conhecido. Achando o nome incivilizado, Dante decide ficar com um número de prisioneiro. Em vez disso, ele continua questionando a máscara, seus crimes. E como ele acabou neste inferno?
A resposta do prisioneiro é enigmática e arrepiante, dizendo que ele sempre esteve aqui. Dante fica completamente perplexo com a afirmação impossível. Seu companheiro de cela vira o jogo. Questionando por que um professor faz tantas perguntas, ele é informado de que fala demais e é muito barulhento, sendo finalmente ordenado a simplesmente calar a boca. A primeira regra do Clube da Terra da Névoa. Acho que o sol bate forte nas ruínas desoladas da cidade prisional. Os sapatos sociais de Dante finalmente param no concreto rachado. Ele desaba no chão completamente sem energia e reclamando de fome. Depois de 2 horas andando em círculos, ele pergunta desesperadamente a que distância fica a saída. A resposta do seu guia é uma admissão casual de que não faz ideia para onde estão indo. Dante fica furioso por terem vagado sem rumo todo esse tempo. Ele faz uma birra, exigindo comida ou uma carona nas costas. Ele não se importa em fazer um pouco de chantagem. Mas seu companheiro de cela responde caindo dramaticamente no chão também. Dante só consegue olhar, completamente perplexo com essa bizarra demonstração de solidariedade. Ele rasteja até lá, questionando o que diabos seu suposto guia está fazendo. Ele chama o número do companheiro de cela, com a voz cheia de pânico repentino. O cansaço de Dante é esquecido, substituída por um olhar de alarme genuíno. Os olhos do prisioneiro estão arregalados de agonia, uma única lágrima escapando por baixo da máscara. Ele sacode os ombros do homem desesperadamente, tentando obter uma resposta. Dante olha ao redor para as ruínas desoladas. Silêncio de repente parece mais pesado, sua voz se reduz a um sussurro, implorando a figura inconsciente para não deixá-lo sozinho. Desespero se transforma em um rugido frenético enquanto ele tenta sacudir seu guia de volta à vida. Enquanto ele grita, uma pequena criatura alada irrompe do peito do prisioneiro e, em seu lugar, uma enorme besta sombria se abate na sua frente. No entanto, em vez de terror, um sorriso estranho, quase aliviado, se espalha pelo rosto de Dante. Uma nova figura emerge das sombras. Estendendo a mão para o nosso professor aterrorizado, a mente de Dante volta à realidade, seu alívio substituído por pura e genuína confusão. Estranho toca gentilmente seu rosto, comentando que Dante parece uma pessoa normal, completamente perplexa. Dante só consegue balbuciar um pedido de desculpas nervoso. O homem sorri, explicando que ouviu a comoção e veio ver o que estava acontecendo. A cena muda para uma cozinha improvisada e suja. Um pequeno refúgio de civilização em meio às ruínas. Dante se inclina sobre uma tigela, finalmente comendo enquanto rasga um pedaço de pão. Uma voz gentilmente o repreende por comer tão rápido. Uma preocupação surpreendentemente paternal. Seus novos anfitriões, um homem de cabelo espetado e uma companheira de cabelos azuis, garantem que há mais. Tomado pela gratidão, Dante agradece, acreditando que finalmente encontrou pessoas normais. O homem de cabelo espetado se apresenta como Rambiton, e seu amigo é Lish. Dante se apresenta, aliviado por finalmente ter uma conversa normal. Ele fica ainda mais surpreso ao ver uma mulher entre a população da prisão. Mas Rambaton questiona sua suposição de forma brincalhona, deixando Dante confuso. Lish explica que cortou o cabelo para não se destacar em um lugar como a Vila de Tofu. Rambiton revela que eles vieram de dentro de um lugar onde a estrutura da prisão se desintegra. Ele pergunta se o centro está cheio de pessoas normais, mas descobre que a Vila de Tofu é para os marginalizados. A conversa muda para Neva com Rambit, perguntando se Dante é novo nisso. Dante finalmente esclarece sua situação, explicando que ele não é realmente um preso com um olhar de desespero. Ele admite a verdade. Ele foi sequestrado. Dante explica que foi sequestrado pelo próprio homem que agora está caído na cama. Rambiton não consegue acreditar. Questionando a lógica de ser sequestrado na Terra da Névoa, a terrível verdade se revela para eles. Ele era o alvo da operação de sequestro do professor. Nosso garoto está completamente perdido. Perguntando como eles poderiam saber disso, Rambit explica que era um plano bem conhecido pelos para garantir a lição para si mesmos. Ele está impressionado por conhecer a estrela do show, mas ainda assim pergunta cautelosamente se Dante é um espião. Lish intervém, observando que seu companheiro de cela não parece ser um dos executores, e então Dante revela a razão absurda de seu sequestro. Uma lição sobre o cultivo de batata doce, o absurdo de tudo isso. Faz seus novos amigos caírem na gargalhada. Dante força um sorriso entre as lágrimas, aliviado por encontrar pessoas que ainda demonstram simpatia. Lish gentilmente diz a Rambitan para parar de apontar que sua risada está fazendo Dante chorar.
Rambit pergunta se ele é um prisioneiro. Mas Dante esclarece que está apenas viajando com um guarda-costas improvisado. Ele explica que seu guia não o atacou, mas simplesmente desmaiou devido ao que ele supõe ter sido uma insolação. Mas Lish o corrige, dando à condição um nome que lhe causa arrepios. Limbo. Ela explica que é um tipo de sintoma de abstinência, um desejo pela única coisa que move essa prisão. A névoa. Ela o lembra dos prisioneiros catatônicos nas ruas, todos vítimas da mesma aflição. Embora possam se recuperar, a abstinência repetida acabará por causar a decadência completa de suas mentes. Dante finalmente faz a pergunta que o assombra desde o motim no refeitório. Que exatamente é a névoa? Seus novos amigos apenas olham para ele em silêncio atordoado, incapazes de acreditar em sua ignorância. Este é realmente um peixe fora d'água. A expressão de Dante confirma isso. Ele realmente não tem ideia do tipo de inferno em que se meteu. Rambit explica que a névoa é um remédio divino. Uma substância que concede talento. Ela pode despertar um potencial oculto ou dar a você um poder que você sempre desejou. Dante questiona a possibilidade. Mas Rambit insiste que ela permite transcender os limites humanos. Ele e Lish se unem e declaram seu plano de usar esse poder para escapar. A notícia deixa Dante completamente atordoado. Conceito de fuga de repente se torna real em outro lugar. Uma nova figura com uma enorme tatuagem nas costas fica nas sombras. Sua sombra cai sobre uma cela desolada. Sua presença preenche a sala vazia, ele murmura para si mesmo. Convencido de que seu alvo não poderia ter ido muito longe. Ele confirma seu objetivo. Certo de que o professor ainda está ao seu alcance. E em outra parte da prisão, um monstro chamado Devorador de Ossos está sobre sua última vítima. Parece que o bairro está ficando violento. Rambit explica que a vila de Tofu é governada por 3 figuras monstruosas. Começando pela chamada Cara de Freira. A segunda é uma besta gigantesca conhecida como Fuzzyback, mestre dos corvos da prisão, e a terceira é o aterrorizante Drillhead, um líder entre os marginalizados. Esses 3 são os reis indiscutíveis da vila de Tofu. Há lei nesta terra sem lei. Mas Rambutan e Lish têm um plano para usar o poder da névoa para finalmente se libertarem. A palavra fuga atinge Dante como uma tonelada de tijolos, uma possibilidade. Ele nunca ousou imaginar que seus novos amigos o convidariam oficialmente para se juntar à causa deles, oferecendo-lhe uma saída. Mas, assim que a esperança começa a surgir, sua mente pensativa entra em ação. Ele recusa educadamente, insistindo que sua prioridade como civil é encontrar os guardas. Abençoada seja sua regra ingênua, seguindo o coração, ele sabe que ajudar prisioneiros a fugir o tornaria um criminoso. E essa é uma linha que ele não está pronto para cruzar. Rambit explica as consequências brutais do fracasso, um desaparecimento violento e permanente. Dante ouve, compreendendo que, se o plano de fuga falhar, ele simplesmente deixará de existir. Ninguém de fora, nem mesmo as autoridades, virá procurá-los. A verdade se torna clara. Foglan é um lugar que o mundo escolheu esquecer completamente. Lish então o alerta sobre o vício em névoa, um destino que aguarda qualquer um que cometer um deslize. Dante entra em pânico, insistindo que nunca tocará nessa substância, certo de que é imune aos seus efeitos. Ele está tão perto de conseguir, mas tão longe, mas Rambiton diz que não é uma escolha. Perguntando se ele percebeu o ar em si, ele revela a terrível verdade. A névoa que cobre esta cidade é feita de partículas de neblina. O mundo de Dante desmorona quando ele percebe que tem respirado a droga o tempo todo. A névoa, a própria substância que concede um poder impossível, está em cada respiração que ele toma. Rambutan explica que manifestar um talento requer uma quantidade enorme de névoa. Mas ele esclarece que o vício é um processo muito mais simples, mais insidioso. As partículas no ar são mais do que suficientes para te viciar. A cada respiração, a substância penetra nos teus pulmões, criando um desejo constante e insuportável, que leva as pessoas à loucura. Uma fome que só pode ser satisfeita consumindo mais e mais névoa. A terrível constatação finalmente atinge Dante, que cobre a boca em choque. Rambit adverte que, sem um suprimento constante, você acabará caindo no limbo. A voz de Dante treme quando ele faz a pergunta inevitável. Ele já está viciado? A resposta está escrita em seu rosto. Nosso garoto está realmente ferrado. Dante tenta desesperadamente racionalizar, insistindo que ainda deve haver uma chance para ele. Mas Rambit explica que o limbo é apenas o começo de uma descida muito mais sombria. Ele avisa que, embora a tolerância de cada um varie, tempo está passando para todos eles. A voz de Dante falha.
enquanto ele pergunta se é possível escapar. Agora que todos são viciados em lixias. A resposta é direta e brutal, confirmando que sim, todos estão completamente ferrados. Ela acrescenta que, na história deste lugar, ninguém jamais saiu vivo. Bem, isso é uma notícia fantástica, mas a mente de Dante se apega à lógica. Na esperança de que um antídoto pudesse ser feito se a verdade viesse à tona. Rambit e Lish trocam um olhar, revelando uma promessa que fizeram um ao outro, uma visão de um futuro juntos. Uma vida de liberdade sob um céu azul claro. Dante só consegue olhar, percebendo que o vínculo e a esperança deles são inegavelmente reais. Eles abraçam o sonho compartilhado de escapar, uma força tangível e poderosa, mas das sombras da cama. Um par de olhos brilhantes os observa. O sangue de Dante gela ao perceber que a conversa deles não era privada, seus novos amigos congelam suas expressões esperançosas. Substituídas pelo medo, o prisioneiro mascarado lentamente se senta. Sua presença enche a sala de tensão. A mente de Dante corre, percebendo que sua barganha com a batata doce agora é completamente inútil. Ele pondera suas opções, se perguntando se essa criatura se voltará contra eles por tentarem fugir. Um lampejo de violência preenche sua mente. A memória do que esse homem é capaz. O prisioneiro se levanta da cama. Seus movimentos lentos e deliberados, mas em vez de violência, ele apenas segura uma batata doce. Perguntando se é seguro ir prioridades, eu acho. Lish chama Dante, percebendo seu medo repentino e avassalador. Ela calmamente pergunta por que ele está tão assustado. Subestimando completamente o homem diante deles, Hamid descarta o prisioneiro como um zumbi inofensivo. Inútil até sua próxima dose. Aliviado, Dante se oferece para lidar com a situação sozinho, tentando proteger seus novos amigos. Mas o braço do prisioneiro de repente se enche de uma força impossível e aterrorizante. Ele agarra Rambiton pelo pescoço, perguntando casualmente se ele deveria simplesmente matá-lo agora. Seus olhos brilham com fúria fria. Uma promessa silenciosa de violência absoluta. Rambiton só consegue olhar de volta. Sua confiança abalada pelo poder bruto em exibição. Dante percebe que seus novos amigos cometeram um erro catastrófico de cálculo. Ele se precipita, agarrando o braço de seu companheiro de cela, implorando desesperadamente para que ele pare. Dante intervém rapidamente, garantindo ao companheiro de cela que não há necessidade de assassinato. Com a situação resolvida, ele anuncia a todos que está indo embora. Ele diz ao companheiro de cela que a parceria deles acabou, e que é hora de seguir em caminhos diferentes, mas a única preocupação do prisioneiro é a batata doce esquecida. Prioridades da lição. Homem vendo uma oportunidade. Dante pega a batata doce da mão dele. Ele instrui L.Y. a encher um copo com água. Preparando-se para sua última aula, coloca o vegetal na água, apresentando-o com a autoridade de um professor. Ele explica o processo simples, acrescentando que ela precisará de bastante luz solar. Dante dá um tapinha nas costas de seus companheiros de cela, exortando-o a levar seu novo amigo para fora. Mas o prisioneiro admite que não sabe o caminho, e Dante confessa. Diz que também não sabe. Dante entra em pânico, gritando com Rambit para se livrar do companheiro de cela para que ele possa se juntar à fuga deles. Lish e Rambit trocam um olhar de determinação sombria, prontos para enfrentar juntos qualquer perigo no caos. A batata doce e o copo de água são jogados no chão. A lição é abandonada. Uma poça de água se espalhando pelo chão rachado. Mas Rambiton de repente desmaia, caindo de cara no concreto frio. Ele lentamente levanta a cabeça, sua expressão não é de dor, mas de contemplação silenciosa. A câmera permanece na batata doce caída. Agora parecendo uma vítima trágica em tudo isso, uma luz azul brilha nos olhos de Rambit. A energia inconfundível da névoa uma memória volta à mente, mostrando ele e Lish assistindo a uma televisão cheia de estática. Lish explica que gatos e os cães são animais como os corvos que eles veem todos os dias. Ela os descreve como criaturas fofas e fofinhas que entendem comandos e vêm quando chamados. Um rambuta mais jovem ouve, com o coração decidido a um dia criar seu próprio cachorro. Ele promete a si mesmo que terá um algum dia, assim que finalmente conseguir sair para o mundo exterior. De volta ao presente. Ele alcança a batata doce caída, um símbolo de um sonho muito menor. Com um sussurro, ele ordena que o vegetal venha até ele. Assim como um animal de estimação leal em qualquer outro lugar. Uma régua é levantada, medindo uma distância exata de 20 centímetros. 2 novos prisioneiros confirmam a medição.
chocados com o fato de que o poder de Rambutan realmente funcionou, mas sua experiência é interrompida pela a visão de uma figura brutalizada nas proximidades. Um monstro corpulento segura o corpo, uma advertência sombria para qualquer outro que tente escapar. Parece que a vigilância da vizinhança é um pouco intensa.